Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados da Estratégia Concursos. Hoje nós estamos recebendo aqui na nossa sede em São Paulo a Daniele Gomes, que foi aprovada em primeiríssimo lugar no concurso TRT Paraíba para o cargo de Analista Judiciário Área Administrativa. Daniele, antes de mais nada eu quero te dar os parabéns. Você está no topo do pódio, primeiro lugar. Parabéns, seja bem-vinda. Obrigada, Lívia. É um prazer estar aqui. Bom, Dani, gostaria que você se apresentasse para nós, para a gente entender a trajetória aí da 01 do TRT Paraíba. Então, meu nome é Daniele, eu tenho 29 anos, sou formada em Engenharia Civil na UFPE e sou natural de Recife, Pernambuco. Ou seja, tá no estado vizinho, né? É de Pernambuco, mas vai trabalhar na Paraíba, mas tá ali pertinho, né? Tá pertinho, sim. Daniele, você é formada em engenharia, eu queria entender o início da sua trajetória, porque são áreas distintas, né? Área de tribunais para engenharia, mas eu queria entender como que foi o despertar para o início dos seus estudos para concursos públicos. Então, logo no início da minha trajetória, assim, quando eu estava no final da faculdade, eu tinha como uma referência profissional muito grande o meu irmão. E ele sempre trabalhou na iniciativa privada. E aí foi quando eu iniciei, de fato, consegui um emprego na área, comecei a trabalhar na área, trabalhei cerca de 3 anos. Mas aí eu comecei a perceber que eu não iria conseguir alguns benefícios que um cargo público conseguiria me proporcionar futuramente. E aí foi quando, em 2019, eu adquiri a assinatura vitalícia do Estratégia. Logo de início, eu não comecei a estudar, fiquei procurando um melhor momento e tudo mais, mas quando deu mais ou menos em meados de 2020, eu iniciei meus estudos utilizando o material que eu tinha adquirido no final de 2019. Então, praticamente o seu start, talvez o seu estalo, foi a assinatura vitalícia? Sim, sem dúvida. Querendo ou não, foi um investimento que foi muito bom para essa minha vida de concurseira. E aí, em 2020, que você de fato falou, não, agora eu vou pegar firme, vou estudar. E aí, como que foi, né, esse início de estudos, Dani? Então, no início, eu estava conciliando o trabalho com os estudos, certo? Sendo que quando foi em dezembro, no final do ano, em dezembro de 2020, eu vi que era aquilo mesmo que eu queria, que eu tava vendo uma evolução nos estudos, até porque até então eu ainda não tinha feito nenhuma prova em si. Mas eu via uma evolução nos meus estudos e queria, consolidar mesmo de fato. E aí, quando foi no final de dezembro, mais ou menos, acho que em meados de dezembro de 2020, eu passei a me dedicar integralmente aos estudos. E foi naquele momento, assim, que eu acho que a chave realmente virou. Muito bem, Dani. E a área de tribunais sempre foi o seu objetivo quando você iniciou lá em 2020? Não, o meu primeiro concurso que eu comecei foi estudando para a Polícia Federal, para o último concurso que teve. Foi exatamente isso. Eu até cheguei a estudar um tempo para a área da PF, mas eu não consegui ficar aprovada dentro das vagas. E ainda continuei estudando. Aí, logo depois do concurso da APF, como eu não fiquei aprovada dentro das vagas, eu fiz a Polícia Civil de Alagoas, fiquei aprovada para o cargo de escrivão, mas logo depois o concurso foi cancelado, por conta que estava com a suspeita de fraude e tudo mais. E aí continuei ainda estudando. E aí, sendo que aí eu ainda mantinha o foco na área policial, sendo que para o cargo de perito criminal e papiloscopista. Quando foi em fevereiro, mais ou menos, de 2021, foi a prova da Polícia Civil e aí também obtive a aprovação dentro das vagas. E aí continuei estudando. Querendo ou não, a assinatura vitalícia do Estratégia me permitia isso, né? Eu ficar indo de um concurso para outro, de um concurso para outro. Até então, porque estava contemplada tudo. Sim, de áreas distintas, né? Isso. Aí quando foi exatamente, mais ou menos, logo depois do concurso da Polícia Civil da Paraíba, eu comecei a migrar de área. Eu fui justamente, estava aquecendo essa onda de TRTs e tudo mais, e vi que se eu começasse a estudar uma administração financeira orçamentária e, uma administração pública, eu conseguia pegar toda essa bagagem que eu tinha feito para a área policial. E aí foi quando, em julho do ano passado, eu migrei assim totalmente de área e foquei nessa parte de tribunal.
E aí eu prestei alguns concursos do TRT. Eu fiz o da Paraíba, o da Bahia e o de Alagoas. E agora o último, que já foi nesse ano ainda, foi o de Goiás. Eu fiz esses 4 concursos. E deu certo o da Paraíba, né? Graças a Deus. Muito certo. Dani, e quando você foi fazer essa migração diária, você chegou a estudar sobre o trabalho no TRT? Você gostou do que você iria encontrar mais à frente? Todo mundo fala que é um local muito bom de trabalhar de fato, né? Que é um clima agradável e tudo mais. E eu acho que eu migrei mais por conta das oportunidades. Porque como eu estava, tipo, com o estudo que eu estava fazendo, a base que eu tinha construído, estava construindo na realidade, eu conseguiria fazer diversas provas. Então foi uma oportunidade juntamente com a remuneração, que é uma remuneração atraente e tudo mais. E os benefícios mesmo do judiciário. Muito bem, então agora vamos focar para a sua parte de estudos, né? Como foi essa sua preparação para o judiciário? Como que era a sua rotina de estudos? Nesse ponto já da sua vida, você estava dividindo a sua rotina com trabalho e estudos ou não? Era Não. 100%? Era 100%. Teoria. Para mim, estudo para concurso eu dizia que era o meu trabalho. Eu mudei de trabalho, na realidade, né? Uhum. Tinha toda a rotina mesmo de acordar naquele determinado horário, no caso, ter a pausa para o almoço e depois voltava. Mas, basicamente, era isso. Era dedicação 100% integral. A sua energia estava concentrada ali. E você é assinante da Vitalício e você tem uma gama de ferramentas para ser explorada. Quais as ferramentas que você mais utilizava, que contemplava na sua assinatura? Eu utilizei, eu acho que, basicamente, quase todo o material do Estratégia. Desde o passo estratégico, Bizu, o PDF, mas o meu foco mesmo, quando eu estava estudando na teoria, era basicamente PDF, o PDF completo. E a partir do momento que eu ia evoluindo, no caso no estudo, eu ia retirando a carga horária que eu deixava do PDF e ia substituindo por questão. E aí eu utilizava também o sistema de questões. Então você utilizou o passo estratégico, o Bizu. O que você achou dessas outras ferramentas complementares? Como que você utilizava elas, né, para solidificar o seu conhecimento? Então, eu acho que esse conhecimento que a pessoa adquire nos PDFs, que querendo ou não, são PDFs, para mim, pelo menos, são bastante completos e, tipo, bem esquematizado, tem, assim, as questões de isso despenca em prova, a corujinha e tudo mais, e atrelado com as questões foi um diferencial. Foi fundamental na sua Foi. preparação. Isso, exatamente. E você fazia muitas questões e simulados, Dani? Fazia, viu, Lívia? Eu acho que eu cheguei a fazer mais de 50 mil. Meu Deus, 50 mil questões. Isso, eu fazia muita questão, porque eu gostei bastante de atrelar esse, no caso, o estudo juntamente com as questões. Certo. E os simulados, você também se preparava? Também. O Estratégia, ele disponibilizava, para esse concurso específico, acho que tiveram uns 3 ou foram 4, basicamente, e eu fazia, sendo que eu gostava de fazer aos domingos. Geralmente, minha carga horária era de segunda a sexta, era o PDF atrelado com questão, resumo e tudo mais. E a partir do momento que eu ia fechando determinadas matérias, eu diminuía um pouco a carga horária dela e ia acrescentando outras. E aí ficava mantendo através daquele ciclo, né, de revisão de 7, de 24, 7 e de 30 dias. Muito bem. E aí, nos domingos, eu fazia o simulado. Aí, o simulado era do jeito mesmo, simulava de fato a prova, né? Como se estivesse na prova. Como se estivesse na prova. Fazia a discursiva, porque teve também nesse concurso, teve uma questão discursiva e também a resolução das questões. Baixava Excelente. o PDF. A única coisa que não era fidedigna era porque eu não fazia escrito, não imprimia, mas... Mas de resto era... Fazia tudo de forma digital, mas mantinha a essência, né? Isso. O nervosismo, A discursiva era escrita, né? Mas o de resto era digital. Exatamente. Dani, e que bom que você falou da discursiva, né? Porque é a redação
Muitas pessoas temem a redação, ficam ali apreensivos para saber qual que é o tema que vai cair, como montar a discursiva. Você tem dicas para compartilhar de como que foi esse seu preparo e como que você se preparava até para encarar ali o tema que seria cobrado pela banca? Então, o tema que foi cobrado para nesse meu cargo foi da parte específica. E o próprio Estratégia tinha também um PDF que ele dava os possíveis temas. Inclusive, salvo engano, o tema que caiu na prova foi, tipo, tava um dos primeiros PDFs, um dos primeiros temas, que foi justamente para discorrer sobre o Balance Scorecard. Ah, é? Isso. Aí que é uma ferramenta de gestão estratégica de administração. Ah, tá. Aí, no caso, eu treinava mesmo com esses possíveis temas que estavam no PDF e mandava, no caso, para correção, sendo que eu adquiri esse pacote à parte. Entendi. Aí você tinha ali a correção, conseguia ver onde errou, o que dava para melhorar. Isso. Né, e aí ia evoluindo o seu texto. Dani, o que diferenciava, principalmente na sua preparação, nos seus estudos, no pré e no pós-edital? Existe uma diferença? Então, eu acho que para esse concurso, quando saiu o edital, eu já tinha estudado cerca de 75% a 80% do edital. Então, acho que foi um diferencial com relação a isso, porque no meu pós-edital foi basicamente de revisões e utilização de questões. O que eu gostava de fazer é que na resolução de questões, como eu gostava de revisar através de resolvendo questões, eu não simplesmente procurava a resposta correta, demandava um tempo maior, mas eu procurava os erros das alternativas. E acho que isso, nesse meio tempo, assim, foi algo que foi positivo para esse meu estudo. Entendi. Então você utilizou esse seu tempo de pós-edital, né, para justamente solidificar aquilo que você já vinha estudando. Isso, exatamente. Já vinha aprendendo. Isso, o meu pós-edital foi basicamente de estudo novo mesmo, foi a parte de legislação específica, que foi algumas resoluções que caíram e as discursivas mesmo, mas de resto eu acho que eu já tinha visto grande parte do edital. Muito bom. Dani, como que foi então a sua reta final? Sabe aquela última semana que antecede o dia da prova? Alguns pisam no acelerador, outros no freio. Como que foi para você, que já tinha, né, uma boa preparação, uma boa bagagem, sua reta final? Então, na minha reta final, eu estou considerando mais ou menos uns 15 dias antes da prova. Uhum. Eu usei bastante o passo estratégico mesmo, principalmente para as matérias de direito. E aí usava mesmo que no final até do passo estratégico, eles têm tipo umas perguntas que você meio que você responde mentalmente, anotando da forma que você preferir. Eu gostava de respondê-las mentalmente, de fato. E também usei a questão do bizu mesmo, o bizu estratégico. Legal, então usou mais ferramentas aí nessa reta final. Isso. E para você, como que foi a execução da prova? Você tem alguma estratégia? Não sei, começar pelas mais fáceis ou as mais difíceis? Ou segue a ordem natural da prova? Não, então, eu sempre gostava de começar pelas partes do direito, aí dava uma olhada na discursiva e sempre deixava para o final a parte de raciocínio lógico-matemático, porque querendo ou não é algo que eu tenho mais familiaridade, entende? Sendo que para esse concurso específico a banca era FGV, e meu caso sempre foi assim em português, né? O português da FGV, Exatamente, o português da FGV. E aí eu disse, não, tenho que começar, como eu estava resolvendo muitos simulados antes, eu via que quando eu começava por português, meu índice de acerto melhorava. Então eu disse, não, apesar de ser a matéria, vamos dizer, temida, eu comecei por português, depois pulei para a parte das específicas, aí dei uma olhada na discursiva e fiz a discursiva, depois, e por último, dei uma olhada na prova e tudo mais, e voltei para a parte de raciocínio lógico. Mas daí é uma estratégia que eu adotava, né? Exato, e você descobriu isso, o quê? Executando, né? Isso, exato. É muito importante. Eu acho que o simulado ajuda bastante com relação a isso. Você simular, de fato, a prova, né? Que aí você se conhece, você consegue identificar, né, onde você pode Isso, melhorar. e até mesmo, se você for ver simulados daqui que o Estratégia prepara,
ele é muito voltado, de fato, para a banca em específico, né? É algo que é bem dirigido, de fato. Se você for fazer um simulado, por exemplo, que a banca vai ser a FCC, vai ser algo que vai ser totalmente diferente assim, né? De uma FGV da vida, de uma CESP da vida. Ele foca bastante, assim, na banca mesmo, para você conhecer, de fato, a banca. O estilo, né? O Tem estilo da diferenças banca, e os tem. concurseiros falam bastante sobre isso. Dani, e eu sempre gosto, claro, de abordar toda essa parte técnica que a gente conversou, mas também da parte emocional desse processo de concursos públicos. Às vezes, um nervosismo pode te atrapalhar no dia da prova. Então, eu queria saber para você como que foi esse outro lado, né? O lado mental, sentimental, de toda essa jornada, dessa preparação. Em algum momento você pensou em desistir? Então, eu nunca pensei em desistir. Eu estava muito certa da decisão, tranquila, de verdade. E querendo ou não, meus pais e meu namorado me apoiaram bastante nessa decisão. Então, assim, eles foram fundamentais. E essa questão de... A gente sabe que, querendo ou não, são escolhas que a pessoa faz na vida e você tem que abrir mão de alguns momentos e tudo mais para estudar. Mas que no futuro a gente almeja conseguir algo melhor, né? E algo que eu acredito muito é no estudo em si, né? Eu sempre, na minha família, sempre tiveram essas... Valorizar o estudo e tudo mais. Referências, né? Referências, exatamente. Muito bom. Mas você enfrentava algum tipo de nervosismo ou ansiedade? Ou você levava isso tranquilamente? Então, na primeira prova que eu fiz a da PF, eu fiquei muito nervosa. E vi, de fato, que me atrapalhou muito esse nervosismo. E por isso, então, que eu fiquei, tipo, sempre me mantendo estudando, fazendo simulados e para justamente tentando controlar. Algo que me ajudava na ansiedade, porque, querendo ou não, você sempre tem uma certa ansiedade quando vai sair o edital e tudo mais, né? Era academia. Para mim, exercício físico ajudou. Ah, muita gente compartilha isso, né? E tem razão, né? Vários estudos comprovam o benefício do exercício físico para nossa mente. Isso. É uma coisa que eu não abri a mão. E seguiu com essa prática aí de exercícios físicos? Segui sim. É bom, né? Dá raiva, mas é bom. Não, eu gosto. Não, eu fico com raiva, mas depois é bom. Depois que cumpre ali a malhação do dia. Bom, Dani, e você passou em primeiro lugar. Você... Não, essa pergunta todo mundo fala que não, mas vamos lá. Você imaginava que ia ser aprovada em primeiro? Não, nunca. Eu gostaria de ser... Eu gostaria de, tipo, ser aprovada. Mas nunca imaginei ser primeiro, não. E você se lembra do dia que você viu e que você realizou e se tocou, né? Que caramba, eu sou a primeira colocada. Como que foi? Conta pra gente. Foi algo assim que foi, pra falar a verdade, não fui nem eu que vi o resultado. Quem viu foi meu namorado e falou, nossa, tu ficaste primeiro. Eu fiz, sério isso? Aí, enfim, foi só felicidade, mas só comemorei de fato depois do resultado definitivo, que foi quando saiu de fato a discursiva. E hoje você está aqui, né, compartilhando a sua experiência, a sua vitória, a sua aprovação e sendo inspiração para outras pessoas também. Foi algo que foi muito batalhado para chegar até aqui. Dani, se você pudesse dar uma dica de ouro para quem está nos assistindo, qual seria? Escolha um material de fato de qualidade, né? Querendo ou não, faz toda a diferença. Pode lhe economizar tempo e tudo mais. Depois, comece. Nunca escolha, tipo, o melhor momento para começar. Sempre vai ter algo e tudo mais. Acho que o start inicial é o diferencial. Tenha tranquilidade que o tempo vai chegar, a bagagem de estudo de fato vai chegar. E é isso. E como você considera o estratégia? Então, estratégia para mim foi, acho que, fundamental nessa... Tá sendo, na realidade, porque eu ainda continuo estudando, mas diferencial nessa trajetória. E você não pretende, então, largar a caneta, é isso que eu entendi? Por enquanto ainda não. Eu quero continuar estudando até, de fato, a nomeação. Se essa nomeação ocorrer no TRT, para mim vai ser um sonho, porque é o cargo, de fato, que eu gostaria de ser nomeada. Mas, até então, eu estou seguindo estudando, porque, querendo ou não, é cadastro reserva, né? Exatamente. E, querendo ou não, você é vitalícia, então você pode continuar estudando, né? Você
achou um bom negócio fazer a vitalícia? Não, para mim foi o melhor investimento. É mesmo? Sim, foi um investimento muito bom, assim, dessa parte, porque eu consegui abordar diferentes editais, né? Pode ver. Antes eu estava na área policial e migrei para a área de tribunais. Então foi algo assim que houve toda a mudança e o estratégia me acompanhou, né? Eu confiei no estratégia e o estratégia confia na gente também, né? Isso mesmo. E quem sabe, né, futuramente, você pode alçar outros voos ou voos maiores dentro dessa área judiciária e a estratégia estará com você. Com certeza. Bom, Dani, você quer mandar algum agradecimento para quem está aqui nos assistindo? Então, eu quero agradecer ao Estratégia, à minha família que me apoiou todo esse momento, e é isso. É isso? Então tá bom. Dani, muito obrigada, você é uma simpatia. Parabéns pela sua aprovação. Obrigada, viu, Lívia? Para você que nos acompanhou até aqui também, muito obrigada pela companhia. Se quiser ver outras histórias, é só navegar aqui no nosso canal. Até mais. Tchau, tchau.